eu peguei meu marido e a minha cunhada viúva na nossa cama de casamento, naqueles mesmos lençóis onde meus filhos nasceram, e foi nesse momento que eu decidi que nunca mais eu ia ser vítima de novo. Opa, bom dia, meus queridos. Eu sou a Dona Vera Lúcia Souza. Tenho 83 anos. Hoje em dia, mas essa história que eu vou contar aconteceu quando eu tinha só 32 anos. Antes de começar, eu queria pedir uma coisinha para você que está me assistindo agora. Deixa um joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal e me conta aí nos comentários de onde você está me ouvindo. Nossa, eu ia ficar feliz demais em saber que a minha história está chegando longe. Eu nasci em 1942 numa cidadezinha aqui do interior de Minas Gerais. Uma época em que mulher como eu já tinha um caminho todo traçado. Sabe, casar, ter filho e cuidar da casa, e foi exatamente isso que eu fiz. Com 17 anos, eu com Ricardo, filho do dono da única farmácia da cidade. Ele tinha 25. Era considerado um bom partido, educado, trabalhador. A gente se casou em 1959, numa cerimônia simples, mas com a igreja lotada. Afinal, a família dele era muito conhecida na região. Meus primeiros anos de casada foram como me ensinaram que devia ser. Eu cuidava da casa e o Ricardo trabalhava na farmácia do pai. Logo vieram nossos 3 filhos. O Marcelo, M1960, a Juliana, M1962 e o caçula, o Lucas, M1965. A vida não era fácil, não, mas a gente era feliz, ou pelo menos eu achava que a gente era. Meu irmão mais velho, o Roberto, sempre foi muito presente na nossa vida. Ele e a esposa, a Silvia, moravam numa cidade vizinha, coisa de umas 2 horas daqui. Eles tinham 2 filhos pequenos, a Letícia, de 6 aninhos, e o Daniel, com só 3. Toda data comemorativa, a gente se juntava, ou na minha casa, ou na deles. O Roberto trabalhava com obra na construção civil. Era um homem forte, sabe, daqueles que você olha e pensa, nossa, esse aí vai viver 100 anos. Mas Deus tinha outros planos. Em março de 1972, a gente recebeu aquela notícia que ninguém nunca quer receber. O Roberto sofreu um acidente na obra. Uma viga de concreto despencou e atingiu ele na cabeça. Ele não resistiu e partiu. Deixou a Silvia viúva com 30 anos e 2 crianças pequenas para criar. Naquela época, uma mulher sozinha enfrentava todo tipo de dificuldade. Nós 2. A Silvia não tinha profissão, nunca tinha trabalhado fora. Como a maioria de nós, daquela geração, os pais dela já tinham falecido e ela era filha única. O Roberto era a única família que ela tinha, tirando as crianças. Claro. Então, depois do enterro, numa conversa lá na sala de casa, o Ricardo sugeriu uma coisa que mudaria nossas vidas para sempre. Virou. Moi, bem, a Silvia está sozinha no mundo agora. Por que a gente não chama ela para morar com a gente? A gente tem aquele quartinho lá nos fundos que não usa para nada. Cabe ela e as crianças. Seria o certo a fazer pelo seu irmão. Eu lembro como se fosse hoje, do jeito decidido na voz dele, como se ele já tivesse pensado muito naquilo. Na hora, eu achei que era sua bondade,
Sabe? O coração generoso do homem com quem eu casei. E, além do mais, era minha cunhada. Poxa vida, a esposa do meu único irmão. Como é que eu podia deixar ela desamparada? A Silvia se mudou para nossa casa uma semana depois. No começo, foi um ajuste bem difícil. A nossa casa, que já tinha 5 pessoas, agora tinha mais 3. O espaço ficou apertado. Sabe, a privacidade quase não existia, mas eu estava decidida a fazer dar certo. As crianças se adaptaram rapidinho, como criança faz, né? Logo, a Letícia e o Daniel estavam brincando com os meus filhos como se fossem todos irmãos. A Silvia chorava muito nos primeiros meses. Osh, Vezesh. No meio da noite, eu ouvia ela soluçando lá no quartinho dos fundos. Em algumas dessas noites, o Ricardo dizia que ia lá levar um copo d'água, dar um ombro amigo. Ela precisa desabafar. Vera, você já está aí ocupada com as crianças? Deixa que eu converso com ela um pouquinho. E eu, boa, que era, ainda agradecia por ter um marido tão compreensivo. Com o tempo, a Silvia começou a dizer que estava procurando emprego. Saía umas manhãs, voltava desanimada, dizendo que não tinha achado nada. Ninguém quer contratar uma viúva com 2 filhos pequenos. Ela dizia, e eu acreditava, enquanto isso, eu cuidava da Letícia e do Daniel, junto com os meus, lavava a roupa de todo mundo, cozinhava para todo mundo, mantinha a casa em ordem. O Ricardo parecia cada vez mais preocupado com o bem-estar da Silvia, comprava uns presentinhos para ela, um lenço, um par de brincos baratinho, um perfume da Avon. É para levantar o ânimo dela. Ele explicava quando eu perguntava. Coitada, perdeu o marido tão nova. E eu, criada para ser boa esposa, para confiar no meu marido, aceitava tudo sem nem piscar. Na nossa cidade pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo. A fofoca corre mais que água de rio. Depois de chuva forte, logo começaram os comentários, os olhares de lado na igreja, as conversas que paravam quando eu chegava na feira. E eu percebia. Claro que eu percebia, mas eu preferia ignorar. E final, o Ricardo era meu marido, a Silvia era a viúva do meu irmão. Que absurdo as pessoas podiam pensar, né? Mas as pequenas coisas, elas foram se acumulando. O Ricardo, que nunca ligou para a aparência, de repente caprichava, não? Corte de cabelo, usava perfume até para ficar em casa. A Silvia, que chegou aqui com os olhos inchados de chorar e o rosto triste, agora vivia cantando pela casa, usando uns vestidos mais alegres, passando batom mesmo sem sair. Eu notava tudo isso, mas empurrava a desconfiança lá para o fundo da mente. É coisa da minha cabeça. Eu disse para mim mesma, tô vendo maldade onde só tem compaixão. Minha mãe sempre dizia que boa esposa confia no marido, que ciúme é coisa feia, e eu queria ser uma boa esposa, uma boa cristã. Foi numa quarta-feira de agosto de 1974, quase 2 anos que a Silvia morava com a gente. Eu lembro daquele dia com uma clareza que dói. O céu estava cinza, ameaçando chover. Eu tinha ido na feira, como toda quarta. Normalmente eu ficava até o finalzinho, pechinchando a xepa, mas naquele dia uma dor de cabeça muito forte me fez voltar mais cedo. E casa estava estranhamente silenciosa quando eu cheguei. As crianças estavam na escola. Isso era normal. Mas nem sinal da Silvia, que a essa hora costumava estar na cozinha ou lavando roupa. Chamei por ela. Ninguém respondeu. O Ricardo devia estar na farmácia, como sempre. Mas alguma coisa
Alguma coisa me dizia que ele não estava. Eu fui até o nosso quarto para deitar um pouquinho, esperar a dor de cabeça passar. E foi ao abrir aquela porta que o meu mundo desabou. Ali, na cama onde eu tive o meu filho caçula, estavam o Ricardo e a Silvia juntos, os corpos entrelaçados de um jeito que não deixava nenhuma dúvida sobre o que eles estavam fazendo. Por um momento, que pareceu uma vida inteira, eu fiquei paralisada na porta. Eles nem me viram de cara, estavam tão ocupados um com o outro. Foi só quando eu deixei escapar um gemido baixinho que eles perceberam que eu estava ali. O rosto do Ricardo virou uma máscara de pânico. A Silvia puxou o lençol, o meu lençol, aquele que minha mãe bordou para mim de presente de casamento, para cobrir o corpo dela, Vera Amor. Eu posso explicar. O Ricardo começou a falar, mas que explicação podia ter o que se diz para justificar uma traição desse tamanho? Não era só meu marido me traindo, era meu marido me traindo com a viúva do meu irmão. A mulher que eu acolhi na minha casa, que eu cuidava dos filhos dela como se fossem meus. Eu não gritei, não fiz escândalo. Uma calma muito estranha tomou conta de mim. Uma calma que assustou até a mim mesma. Vistamse, foi tudo o que eu consegui dizer antes de virar as costas, sair do quarto e fechar a porta. Fui para a cozinha, sentei na mesa e fiquei olhando para as sacolas da feira que eu tinha largado no chão. Minutos depois, os dois apareceram, vestidos, de cabeça baixa, parecendo duas crianças pegas na travessura, mas aquilo não era travessura. Era a destruição da minha família, da minha confiança, da minha dignidade. Quanto tempo? Eu perguntei. A minha voz saiu surpreendentemente firme. Ricardo gaguejou. Vera? Foi só... Não minta mais. Aí eu cortei. Há quanto tempo isso está acontecendo? Foi a Silvia quem respondeu, com a voz quase sumindo. 8 meses. 8 meses. Enquanto eu lavava a roupa dele, cozinhava para ela, cuidava dos filhos dos dois. Ele se encontrava na minha cama. 8 meses de mentira, de traição, de desrespeito. A gente não queria te magoar, disse o Ricardo, como se isso fosse aliviar a minha dor. Simplesmente aconteceu. Eu olhei para os dois e vi uma coisa que eu nunca tinha notado, o quanto eles eram parecidos, não de rosto, mas de alma. O mesmo egoísmo disfarçado de boa ação, a mesma capacidade de justificar o que não tem justificativa. As crianças chegam da escola em 1 hora. Aí eu disse, ainda com aquela calma assustadora, até lá, eu quero os dois fora desta casa. Mas Vera protestou, a Silvia, para onde a gente vai? E os meus filhos? Seus filhos podem ficar até você arrumar um lugar. Eu não vou castigar 2 crianças inocentes pelos erros dos pais. Mas vocês dois sumam da minha vista, da minha casa e da minha vida. O Ricardo ainda tentou discutir, dizer que a casa era dele também, que eu não podia simplesmente expulsar ele, mas alguma coisa no meu olhar deve ter feito ele perceber que eu não estava brincando, que se ele não saísse por bem, eu ia fazer um escândalo tão grande, mas tão grande, que a reputação dele na cidade nunca mais ia se recuperar. Em menos de 1 hora, os dois juntaram umas roupas e saíram. O Ricardo ainda disse que voltava para conversar quando eu estivesse mais calma, como se a calma pudesse apagar o que eu vi. O que eles fizeram? Quando as crianças chegaram da escola, eu contei uma meia-verdade. Disse que o tio Ricardo e a tia Silvia precisaram resolver uns problemas. Ella ficar fora por uns dias. As crianças aceitaram.
sem perguntar muito. Criança é assim. Né? Confia nos adultos. Acredita no que a gente diz, assim como eu acreditei no Ricardo e na Silvia. Naquela noite, depois que todas as crianças dormiram, eu sentei sozinha na sala e chorei. Pela primeira vez, chorei pelo meu casamento destruído, pela confiança traída, pela família em pedaços. Mas eu também chorei de raiva, de indignação. E foi ali, no meio das lágrimas, que eu fiz uma promessa para mim mesma. Aquela seria a última noite da minha vida que eu choraria por causa deles. Na manhã seguinte, lavei o rosto com água fria e me olhei no espelhinho do banheiro. Meus olhos estavam inchados, mas havia neles uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Eu tinha 5 crianças debaixo do meu teto e eu precisava ser forte por elas. Não tinha tempo para ficar me afogando em tristeza. O Ricardo voltou 3 dias depois. Como prometeu, chegou com um buquê de flores, daquelas compradas de última hora na floricultura da esquina. Acho que ele pensava que umas margaridas podiam consertar o que estava quebrado para sempre. A gente conversou na varanda. Eu não deixei ele entrar de novo na casa que um dia foi nossa. Vira, eu fui um fraco. Oi, errai. Me perdoa? E ele implorou. As mãos dele tremiam, segurando aquelas flores já meio murchas pelo calor. Eu posso largar a Silvia. A gente pode recomeçar. Pensa nas crianças. Eu ouvi cada palavra com uma tranquilidade que vinha do fundo da alma. Eu não era mais a mesma mulher de 3 dias atrás. Alguma coisa tinha mudado dentro de mim, como se uma porta tivesse se aberto para um mundo novo, assustador, mas também cheio de possibilidades. Ricardo, eu falei, sem raiva nenhuma na voz. O que aconteceu não tem conserto. Não é como um vaso que a gente cola os cacos. É como um espelho quebrado. Mesmo que a gente junte os pedaços, Imogen nunca mais vai ser a mesma. Ele tentou insistir. Prometeu mundos e fundos. Jurou que nunca mais ia olhar para outra mulher. Mas as palavras dele batiam em mim como onda em rocha. Não faziam nem cócegas. Você pode ver as crianças quando quiser. Eu disse por fim, afinal, são seus filhos também. Mas entre nós dois, acabou. Aí a expressão no rosto dele mudou, a máscara de arrependimento caiu. E deu lugar à irritação do homem acostumado a ter tudo do seu jeito. E como é que você acha que vai se sustentar, hein? Acha que consegue criar 3 filhos sozinha. Ali estava o verdadeiro Ricardo, aquele que sempre existiu por baixo do verniz de bom marido, o homem que achava que eu era incapaz de sobreviver sem ele, que não me via como parceira, mas como uma dependente. Oi, vou dar um Respondi, simplesmente. E assim começou a minha nova vida. No dia seguinte, procurei o padre Cícero da nossa paróquia, não para pedir conselho ou chorar as mágoas, mas com um plano bem claro na cabeça. Padre Cícero, eu falei depois de explicar a situação, o senhor conhece todo mundo aqui na cidade. Eu preciso de trabalho para sustentar meus filhos. E meus sobrinhos. O bom padre coçou a cabeça. Sem graça com a situação. Separação não era comum naquela época. Ainda mais em cidade pequena. Dona Vera, a senhora tem certeza? Não quer tentar uma reconciliação por causa das crianças? As crianças precisam de uma mãe que se respeita. Padre, e eu preciso de trabalho, não de conselho. Minha sinceridade pegou ele de surpresa. Depois de um momento, ele mencionou que a esposa do prefeito, a dona Marissa,
estava procurando alguém que costurasse bem para fazer o vestido de noiva da filha. A senhora sabe costurar, não é? Sabia, sim. Minha mãe me ensinou desde pequena. Fazia a roupa dos meus filhos, ajustava as do Ricardo, mas nunca tinha costurado para fora, profissionalmente, muito menos um vestido de noiva. Mesmo assim, eu respondi sem nem pensar duas vezes. Saizim, padre, e faço o melhor vestido que aquela moça já viu na vida. Naquela mesma tarde, eu fui na casa do prefeito. Um casarão chique na Praça da Matriz, com um jardim lindo e uma escada de mármore. E eu, que sempre entrava pela porta dos fundos como esposa do farmacêutico, agora batia na porta da frente. Como uma mulher independente, Dona Marisa me recebeu com uma mistura de curiosidade e desconfiança. A fofoca da minha separação já tinha corrido a cidade. Segredo em cidade pequena tem perna curta. Ela me olhou de cima a baixo, avaliando se devia confiar o vestido da filha única a uma mulher desquitada. Dona Vera, esse vestido é muito importante. Ela começou com um tom que deixava claro que estava me fazendo um favor. A Fernanda sonha com esse casamento desde menina e ela vai ter o vestido dos sonhos dela. Eu garanti, com uma confiança que eu nem sabia que tinha. A Fernanda apareceu logo depois. Uma moça linda de uns 20 anos, com o rosto brilhando com a ansiedade do casamento, me mostrou uns recortes de revista, uns modelos que ela guardava há anos, um mais complicado que o outro, cheio de renda, de bordado de perola, tudo costurado à mão. Eu olhei para aqueles modelos e, em vez de me sentir intimidada, eu senti um desafio. Era exatamente o que eu precisava. Uma coisa difícil, que exigisse toda a minha atenção, que não me desse tempo de ficar lamentando o passado. Eu consigo fazer, afirmei. Já começando a tirar as medidas da Fernanda com a fita métrica que eu sempre carregava na bolsa, Dona Marisa franziu a testa. Tem certeza faltam. Só 5 semanas pro casamento. Tempo mais que suficiente. Responde, já imaginando todo o processo. Os ajustes, as provas. Voltei para casa com um adiantamento no bolso. Era pouco dinheiro, mas era o meu primeiro dinheiro. Ganho com o meu trabalho. No caminho, passei no armazém e comprei farinha, açúcar, ovós. Eu já tinha outro plano se formando na minha cabeça. Casa. As crianças me esperavam, ansiosas, desde que o Ricardo e a Silvia saíram. Elas andavam miquitas. Principalmente a Letícia e o Daniel, que não entendiam o sumiço da mãe. Tia Vera. Quando a mamãe volta, o Daniel me perguntava quase todo dia, com aqueles olhinhos grandes e tristes. Logo, moi bem, era o que eu respondia, sem saber se era verdade. A Silvia tinha sumido com o Ricardo, sem deixar endereço, sem ligar para saber dos próprios filhos. Naquela noite, depois de todo mundo dormir, eu comecei a trabalhar no vestido. Estendi o tecido de cetim, branquinho, finíssimo, na mesa da sala. Cortei com todo cuidado, seguindo o molde que eu mesma desenhei. Baseado nas revistas da Fernanda, minhas mãos trabalhavam com uma precisão, como se tivessem vida própria. Trabalhei até de madrugada e continuei nos dias seguintes. De dia, eu cuidava das crianças, da caça, e assava bolos e biscoitos para vender na porta da igreja. No domingo, de noite, eu me debruçava sobre o vestido, aplicando cada pérola, cada lentejuela, com um cuidado quase religioso. Foi nessas noites de trabalho que eu comecei a me reencontrar, a mulher que eu era, antes de me tornar a
a esposa do Ricardo, lembrei da menina que sonhava em estudar, que tinha facilidade com um número, que queria ver o mundo além daquela cidadezinha, a menina que foi convencida de que o seu único valor era ser uma boa esposa. E mãe, na terceira semana, a Fernanda veio para a primeira prova. Os olhos dela brilharam quando ela viu o vestido, mesmo ainda pela metade. Dona Vera, tá ficando mais bonito que o das revistas. Il a fallu, rodando na frente do espelho que eu botei na sala. A notícia sobre o vestido correu à cidade logo. Outras mães com filhas para casar começaram a aparecer na minha porta. Queriam ver meu trabalho. Faça encomenda. Eu explicava que só podia pegar depois do casamento da Fernanda, mas comecei a anotar os pedidos. Enquanto isso, meus bolos e biscoitos ganhavam fama. Comecei fazendo só para os domingos, mas logo estava recebendo encomenda para aniversário, batizado, festa de família. A mesa da cozinha vivia coberta de farinha. E aquele cheirinho doce de baunilha e canela tomou conta da casa num sábado, quando completou 5 semanas que eu expulsei o Ricardo e a Sílvia. Recebi uma visita inesperada. Era a dona Irene, a mãe do meu ex-marido, uma senhora chique, que sempre me tratou com uma educação fria. Vera, ela disse, depois de recusar o cafezinho que eu ofereci, vim falar sobre o Ricardo. Eu continuei bordando o véu da Fernanda, com a expressão neutra. O que tem ele? Ele está arrependido. Está sofrendo. Largou aquela mulher. Ela nem conseguia dizer o nome da Sílvia. Quer voltar para casa, para os filhos. E eu continuei bordando cada ponto, uma pequena afirmação da minha nova vida. Dona Irene, os seus netos estão bem, a senhora pode ver eles quando quiser. Agora, quanto ao seu filho, o que aconteceu entre a gente não tem volta. A velha senhora suspirou fundo. É por causa da fofoca. Não é medo do que vão dizer. Olha, na minha época, a gente também passava por essas coisas, mas a gente mantinha as aparências. Pela família. Eu levantei os olhos do bordado e olhei bem dentro dos olhos dela. Não, Dona Irene, não é pela fofoca. É pelo respeito que eu devo a mim mesma. Ela ficou genuinamente surpresa com a minha resposta. No mundo dela, mulher aguentava a traição. Fechava os olhos para as escapadas do marido. Tudo em nome da estabilidade, do status de mulher casada. E como você vai viver? O Ricardo me contou que você está costurando, vendendo bolo. Isso não é vida para uma mulher da sua criação. E o Zori, um sorriso meio amargo, é uma vida honesta. E é a vida que eu escolhi depois que eu l'ai. Balançando a cabeça em desaprovação, eu respirei fundo e continuei meu trabalho. O vestido da Fernanda estava quase pronto. Faltavam só os últimos detalhes no véu. No, dia seguinte. Era a entrega final. Na manhã do grande dia, eu arrumei as 5 crianças com a melhor roupa que eles tinham. Coloquei o vestido prontinho numa caixa grande, forrada, com papel de seda, e fomos todos juntos, a pé, até a casa do prefeito. Um pequeno exército. Marchando debaixo do sol de outubro, a Fernanda chorou quando experimentou o vestido completo. Dona Marissa, sempre tão séria, abriu um sorriso de admiração que eu nunca tinha visto. O pagamento final foi mais generoso do que a gente tinha combinado. A senhora tem um dom. Dona Vera, disse o prefeito, que tinha entrado no quarto para ver o motivo de tanta comoção. Um verdadeiro dom. Voltei para casa com o coração mais leve. E a bolsa mais pesada, as crianças vinham tagarelando, animadas. Tinham ganhado doces e elogios na casa do prefeito. A Juliana, minha filha do meio,
puxou minha saia. Mamãe, a Fernandinha estava parecendo uma princesa. Foi você que fez aquele vestido tão lindo! Foi. Minha filha, um dia você faz um para mim. Eu me abaixei e abracei ela bem forte. Vou fazer um ainda mais bonito. E quando esse dia chegar, a gente vai ser uma família forte e feliz. Você vai ver naquela noite, sentada na varanda. Depois que as crianças dormiram, eu olhei para o céu estrelado e fiz um balanço da minha nova vida. Em só 5 semanas, eu tinha conseguido criar 2 fontes de renda, a costura e os doces. Não era muito, mas era um começo. Um começo construído com as minhas próprias mãos, com o meu próprio talento. O Ricardo apareceu no portão algumas vezes nas semanas seguintes, trazia presente para as crianças, tentava puxar conversa comigo. Eu tratava ele com a mesma educação fria que eu daria a um estranho, deixava ele ver as crianças, brincar com elas no quintal, mas nunca mais dentro de casa. Quanto a Silvia, eu soube pelos vizinhos que ela tinha se mudado para a capital, deixou para trás não só o amante, mas os próprios filhos. A pequena Letícia e o Daniel perguntavam pela mãe cada vez menos. Aceitando? Aos poucos, a nova realidade. Eu comecei a pensar neles não mais como sobrinhos de passagem, mas como parte permanente da nossa nova família. Na igreja, aos domingos, eu enfrentava os olhares curiosos, alguns de pena, outros de uma admiração mal disfarçada. As mulheres casadas se dividiam, as que me evitavam, como se separação fosse doença contagiosa, e as que procuravam minha companhia, talvez inspiradas pela minha coragem. O padre Cícero, que no começo tentou me convencer a perdoar o Ricardo, agora me tratava com um respeito diferente. Num domingo, depois da missa, ele me chamou de lado. Dona Vera, a senhora está dando um exemplo para essa comunidade, criando 5 crianças sozinha, trabalhando honestamente. Isso sim é ser cristã de verdade. As palavras dele aqueceram meu coração, mas também me fizeram pensar no quanto a nossa sociedade esperava pouco das mulheres. Bastava não desabar na primeira dificuldade para ser considerada um exemplo. Na última semana daquele outubro, eu tomei uma decisão que mudaria nossas vidas de vez. A casa onde a gente morava pertencia à família do Ricardo, era da farmácia. Eu sabia que não podia ficar ali para sempre. A gente precisava de um lugar nosso, um recomeço de verdade. Com o dinheiro que eu tinha guardado, aluguei uma casa menor, mais longe do centro. Era mais simples. Sim, mas tinha um quintal grande para as crianças brincarem. E o mais importante, um cômodo na frente que dava para a rua. Perfeito para eu montar meu pequeno ateliê. Na véspera da mudança, eu sentei com as crianças na sala e expliquei a situação com a maior honestidade que eu pude. A gente vai para uma casa nova, uma casa só nossa. Vai ser diferente no começo, talvez um pouco apertado, mas a gente vai estar junto. E é isso que importa. O Marcelo, meu mais velho, com quase 15 anos, perguntou o que todos queriam saber. Papai vai morar com a gente na casa nova. Não, meu filho, seu pai tem a vida dele agora. E nós temos a nossa... Mas ele sempre vai ser seu pai. E vai poder visitar vocês no dia seguinte. A gente arrumou nossas coisas. As roupas, uns poucos móveis que eu comprei com meu dinheiro, os objetos que faziam parte da minha história, antes do Ricardo, deixei para trás os lençóis que minha mãe bordou, a cama onde fui traída, as cortinas que escolhi quando era uma noiva jovem, símbolos de uma vida que não era mais minha. Quando o caminhãozinho de mudança chegou,
Um favor do irmão de uma cliente, eu olhei uma última vez para aquela casa onde vivi por mais de 10 anos. Não senti tristeza, nem saudade. Senti só a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa, por mais difícil que fosse. Nossa casa nova, mesmo sendo simples, tinha uma coisa que a outra não tinha: liberdade. Ali, eu era a dona, a provedora, a pessoa que tomava as decisões. Doía sim. Muitas vezes era solitário, sem dúvida. Mas era meu, genuinamente meu. Na primeira noite na casa nova, depois que as crianças finalmente dormiram, os 5 espremidinhos em 2 quartos, eu sentei na varandinha da frente e fiquei olhando a rua calma. Uma vizinha idosa acenou do outro lado da rua, um gesto simples de boas-vindas que me encheu de esperança. A gente vai conseguir. E eu murmurei para mim mesma, como uma reza ou uma promessa: um dia de cada vez, a gente vai reconstruir nossa vida. E assim começou o novo capítulo da minha história, um capítulo escrito com agulha e linha, com açúcar e farinha, com lágrimas escondidas e sorrisos forçados, um capítulo que eu ainda não sabia, mas que me levaria a lugares que eu jamais imaginei que poderia chegar. Os primeiros meses na casa nova foram de pura adaptação. As crianças, que estavam acostumadas com mais espaço, agora tinham que dividir quarto. O inverno daquele ano foi pesado, com um vento frio que entrava pelas frestas da janela. A gente economizava na lenha e nas noites mais geladas dormíamos todos juntos, corpos pequenos, buscando calor um no outro, enquanto eu contava histórias para espantar o frio e o medo. Durante o dia, eu transformava o cômodo da frente no meu ateliê, organizei com o pouco que eu tinha uma máquina de costura antiga que comprei usada, retalhos guardados em caixas, na parte de trás da casa. A cozinha virava confeitaria. Quando as crianças estavam na escola, eu assava os bolos e biscoitos que vendia por encomenda. O nome Ateliê Dona Vera foi pintado numa tabuleta simples que eu pendurei na frente de casa. Nada muito chique, não queria parecer metida, sabe? Mesmo assim, a fofoca sobre a mulher do farmacêutico que agora costurava para viver correu a cidade. Algumas senhoras vinham mais pela curiosidade do que por precisarem de roupa. Queriam espiar de perto a vida da desquitada. E eu recebia todas elas com dignidade, profissionalismo. Tirava as medidas. Sugeria modelos que valorizavam o corpo delas, como se elas nunca tivessem cochichado sobre mim na saída da missa. Depois do vestido de noiva da Fernanda, que virou o assunto da cidade por semanas, outros trabalhos começaram a aparecer: vestido de formatura, de festa de 15 anos, de madrinha. Cada peça que saía das minhas mãos carregava um pedaço da minha história. A delicadeza do bordado escondia a força dos dedos que o criaram. Mesmo com o trabalho aumentando, o dinheiro ainda era curto. O Ricardo mandava uma pensão, mas era quando ele queria. Sabe, sempre alegando dificuldade na farmácia. E para os meus sobrinhos, a Letícia e o Daniel, nenhum centavo da mãe desaparecida. As contas se acumulavam: aluguel, material da escola, remédio. Tinha noite que, depois de servir um jantar caprichado para as crianças, eu ia para a cama com o estômago roncando. Foi numa dessas noites, de barriga vazia, que eu tive a ideia que mudou nosso destino. Se os vestidos de festa me davam nome, mas o trabalho era irregular. Por que não investir em algo que as mulheres precisavam o ano todo? Roupas de qualidade, mas com preço que cabe no bolso, peças que durassem, que pudessem ser ajustadas no dia seguinte.
Usei parte do dinheirinho que eu guardava debaixo do colchão e comprei tecidos mais simples, mas bons. Criei uns modelos básicos de vários tamanhos saias, blusas, vestidos para o dia a dia, peças que eu conseguia fazer mais rápido que os vestidos de festa e assim atender mais gente. As madames da cidade torceram o nariz no começo, queriam exclusividade, não a roupa que qualquer uma pudesse comprar, mas as mulheres trabalhadoras, as professoras, as balconistas, as secretárias, essas entenderam na hora o valor do que eu estava oferecendo. Roupas bonitas, bem feitas, e que cabiam no orçamento apertado delas. Em menos de 6 meses, o meu pequeno ateliê já não dava conta de tanta encomenda. Precisei contratar ajuda, primeiro, uma moça para atender a porta e organizar os pedidos, depois uma aprendiz para me ajudar nos serviços mais simples. Eu escolhi moças que, como eu, precisavam se virar, viúvas jovens, mães solteiras, mulheres com marido doente. Lembro direitinho da primeira funcionária que contratei, é Clyde, uma viúva de 27 anos, com um menininho pequeno e um olhar que tinha a mesma determinação que eu via no espelho todo dia. Ela não sabia costurar quando chegou, mas tinha mão boa e aprendia rápido. Dona Veira? Ela me disse no primeiro dia: não sei se vou dar conta. Nunca trabalhei fora. Nem eu, antes de precisar. Aí eu respondi, colocando a máquina de costura na frente dela. Mas isso não quer dizer que a gente não consegue. No final daquele ano, já éramos 4 mulheres trabalhando no ateliê. O cômodo da frente ficou pequeno e eu acabei transformando a sala de estar em área de trabalho também. As crianças faziam o dever de casa na mesa da cozinha, no meio das bacias de massa de bolo e formas de pudim. Foi nesse período que o Ricardo reapareceu com mais força na nossa vida. As visitas para os filhos, que eram raras, viraram semanais. Trate-se presente. Conversava com eles no quintal, tentava reconquistar o carinho que ele mesmo jogou fora. Comigo? Ele tentava uma aproximação cuidadosa, elogiando meu negocinho, como ele chamava o ateliê, com um certo deboche. Você está se saindo bem. Vira, ele me disse numa dessas visitas, observando o entra e sai de clientes. Mas não acha que está na hora de voltar ao normal? As crianças precisam de um lar de verdade. Eu continuei cortando um tecido sem nem levantar os olhos. Elas têm um lar de verdade. Um lar onde são amadas e respeitadas. Você sabe o que eu quero dizer? E ele insistiu, baixando a voz. Nós somos uma família. Famílias devem ficar juntas. Finalmente. E eu encarei ele com a tesoura firme na minha mão. Você destruiu essa família quando escolheu trair não só a mim, mas as crianças também. E cadê a Silvia? Hein? O que aconteceu com a outra família que você começou? Ele desviou o olhar, de repente, muito interessado no tecido em cima da mesa. Acabou. Ela não era quem eu pensava. Nem você era quem eu pensava. Responde. E voltei para o meu trabalho. Ele saiu naquele dia com o rabo entre as pernas, mas não desistiu. Nas semanas seguintes, ele começou a espalhar pela cidade que estava preocupado com as condições que os filhos viviam. Com a mãe obcecada pelo trabalho, insinuava que eu era negligente, que a casa era uma bagunça, que logo eu ia ficar doente de tanto trabalhar. E aí, que me ia cuidar deles. As fofocas chegaram até mim, através de cliente amiga. Dona Vera. Não liga para o que andam dizendo
A senhora é um exemplo para todas nós. Mas eu ligava, sim, não pelas críticas a mim, mas pelo mal que aquilo podia fazer para as crianças. Nossa família já era diferente. Já atraía olhares. A última coisa que eu queria era que meus filhos, incluindo a Letícia e o Daniel, que eu já considerava meus, sofressem ainda mais. Numa tarde de domingo, depois da missa, o padre Cícero me chamou para conversar. Meu coração gelou. Pensei que ele ia voltar com aquela conversa de perdoar o Ricardo Dona Vera. Ele começou com aquela voz calma dele. Tenho observado seu progresso, sua dedicação à família, ao trabalho. Obrigada. Padre, respondi meio desconfiada. Sabe, tem uma propriedade que é da igreja, aquela casa grande na Rua das Acácias, que a gente usava para catequese. Eu conhecia o lugar, um casarão antigo, enorme, com um jardim grande e uma varanda que dava a volta na casa toda. Estava vazio desde que a igreja construiu o salão paroquial novo. A gente está precisando alugar. O padre continuou. E eu pensei que talvez a senhora se interessasse. Tem espaço para as crianças. E para a senhora aumentar seu negócio, o aluguel seria um preço justo, dentro do que a senhora pode pagar. Eu olhei para ele, ainda desconfiada. Aquela casa valia umas 3 vezes o que eu pagava de aluguel. Padre, eu agradeço a oferta, mas eu acho que não tenho condições. Ele sorriu com aqueles olhos bondosos. Deus ajuda. Quem se ajuda? Dona Vera. E a senhora tem ajudado muita gente nessa cidade. Mulheres que não tinham onde trabalhar. Famílias que não podiam pagar caro por uma roupa boa. A igreja também tem sua função social, não é mesmo? Naquele momento, a eu entendi, ele não estava me oferecendo só uma casa, ele estava me oferecendo uma oportunidade, uma chance de crescer, de firmar de vez o que eu tinha começado do nada. Vous pensar, padre? Respondi, e minha cabeça já começou a mil, calculando, planejando. Na manhã seguinte, fui visitar a casa, levei as crianças comigo. Afinal, seria o lar delas também. Oh, Marcelo, já com seus quase 15 anos, assobiou, impressionado com o tamanho do quintal. A Juliana, sempre prática, já foi logo escolhendo o quarto dela. O Lucas, meu caçula, corria pelos cômodos vazios e a voz dele fazia eco nas paredes altas. A Letícia e o Daniel observavam tudo em silêncio, como se tivessem medo de se apegar a mais uma casa, de criar raiz que podia ser arrancada de novo. A casa precisava de uns reparos. Uma janela emperrada aqui, uma tábua solta ali, uma infiltração na cozinha. Mas o espaço, meu Deus, o espaço. Tinha uma sala enorme na frente, perfeita para o ateliê, 4 quartos grandes em cima, uma cozinha gigante, que caberia não só as refeições da família, mas a produção dos meus doces também. Sentei na escada, que levava para o andar de cima, observando as crianças. Era mais do que eu jamais sonhei em ter quando saí da casa do Ricardo, carregando só uma mala e 5 crianças assustadas. A gente vai morar aqui. Mamãe, perguntou a Juliana, sentando do meu lado, o que você acha? E eu devolvi a pergunta. Ela olhou em volta, pensativa. Como sou 12 anos, ela já era de uma maturidade que a vida forçou. É grande demais para a senhora limpar sozinha. Eu ri e abracei ela. Você tem razão, mas eu não vou estar sozinha, né? Eu tenho vocês. E quem sabe, com o tempo, a gente não contrata alguém para ajudar. Na semana seguinte, eu assinei o contrato com a igreja
O valor, como o padre prometeu, era bem abaixo do mercado. M-trocar. Eu me comprometi a dar aulas de costura de graça para as moças carentes da paróquia e a fazer as roupas da igreja sem cobrar a mão de obra. Era um acordo justo. A mudança aconteceu logo depois e, claro, o Ricardo apareceu indignado por a gente ter se mudado sem avisar. Quando ele viu a casa nova, o espanto dele virou uma raiva mal disfarçada. Como é que você pode pagar por um lugar desses? E ele perguntou, olhando tudo com desconfiança, com um trabalho duro. Ricardo, responde, qual momento? Uma coisa que você devia ensinar para os seus filhos. Em vez de espalhar mentiras sobre mim pela cidade, ele teve a decência de ficar sem graça. Eu só quero o melhor para as crianças. Eu também. É por isso que a gente está aqui. A Casanova transformou tudo, não só nossa vida, mas o meu negócio. Com mais espaço, eu pude aceitar mais encomendas, contratar mais mulheres, comprar mais máquinas. O ateliê Dona Vera deixou de ser um negocinho para virar uma pequena confecção de roupas. As aulas de costura para as moças carentes, que começaram como um acordo com a igreja, se revelaram uma alegria inesperada. Ver aquelas meninas, muitas sem futuro, além de um casamento arranjado ou de um trabalho doméstico, aprendendo uma profissão que podia sustentar elas. Nossa, isso me dava um orgulho que eu nem sei explicar. Foi uma dessas alunas, Vanessa, uma moça de 18 anos, de olhos vivos e mão boa, que me deu a ideia que mudaria tudo de novo. Dona Vera, ela disse um dia, enquanto a gente costurava, a senhora já pensou em fazer uniforme para a escola? Pro Fabrizio, pro hospital. Eu parei de costurar e olhei para ela. Uniforme? Sim, meu pai trabalha na fábrica de sapato. E ele disse que todo ano eles compram um uniforme novo para os funcionários. Mandam fazer em São Paulo. Porque aqui na cidade ninguém faz em grande quantidade. Aquela ideia ficou martelando na minha cabeça por dias. Uniforms significava encomenda grande, regular, previsível. Eu não ia mais depender de festa de casamento, de belle, de formatura, dos caprichos da moda. Na semana seguinte, eu vesti meu melhor terninho, um azul marinho que eu mesma fiz. E fui bater na porta da fábrica de sapatos, a maior da cidade. Pedi para falar como gerente. Um homem de meia idade que me olhou com curiosidade. Pois não, senhora. O que deseja? Eu vim oferecer meus serviços para fazer os uniformes da fábrica. Responde. Direto ao ponto. Entreguei para ele uma pasta com amostras do meu trabalho e uma proposta de preço que eu passei a noite preparando. Ele folheou tudo, levantando a sobrancelha, cada vez mais interessado. Seu trabalho é bom. Dona Vera. Mas a gente pode confiar na sua capacidade de entregar uma encomenda desse tamanho. São mais de 100 funcionários. Atualmente, eu tenho 6 costureiras trabalhando comigo e 3 aprendizes. Com um bom planejamento, eu entrego tudo em 2 meses e com a vantagem de estar aqui na cidade, para fazer qualquer ajuste que precisar. Ele ficou batucando os dedos na mesa, pensando. Sabe, a gente já teve muito problema com os uniformes de São Paulo, tamanho errado, entrega atrasada e o frete cada vez mais caro. Eu saí da fábrica naquele dia com o meu primeiro grande contrato, 120 uniformes completos. Para entregar em 10 semanas era um desafio gigante.
mas era a chance que eu precisava para consolidar o negócio de vez. Nas semanas seguintes, eu contratei mais 4 costureiras, incluindo a Vanessa, que mais do que merecia o emprego. Reorganizei a produção toda. Criei uma pequena linha de montagem, onde cada uma fazia uma parte do processo. Comprei mais máquinas. Investi em tecido bom. A sala de jantar virou a área de corte. As crianças se adaptaram à nova rotina. Oh, Marcelo, já quase um homem, me ajudava depois da escola, carregando o rolo de tecido. A Juliana, com seu talento para desenhar, passou a me ajudar a criar os modelos. A Letícia e o Daniel, que agora me chamavam de tia-mãe, pareciam finalmente se sentir seguros, pertencendo a um lugar que não ia ser tirado deles. O prazo para entregar os uniformes estava chegando e a gente trabalhava de sol a sol. Teve noite que eu dormi em cima da máquina de costura. Acordei com o pescoço duro, mas com o coração cheio de uma vontade de vencer. Aquela encomenda não era só um trabalho, era a prova de que eu podia dar uma vida boa para minha família, de que a gente nunca mais ia precisar depender da caridade de ninguém ou da pensão irregular do Ricardo. Na semana da entrega final, uma das minhas costureiras ficou doente, outra machucou a mão. O prazo parecia impossível de cumprir. Foi aí que uma coisa incrível aconteceu. As alunas das aulas de costura apareceram em peso na porta do ateliê, oferecendo ajuda. A senhora nos ensinou quando a gente precisou, disse uma delas. Agora é a nossa vida a ajudar. Durante 3 dias e 3 noites, a gente trabalhou num verdadeiro mutirão. As mulheres se revezavam nas máquinas, no acabamento, nos detalhes finais. Quando a última peça ficou pronta, na madrugada do dia da entrega, a gente se abraçou, todas nós, cansadas, mas realizadas. Os uniformes foram entregues no prazo perfeitos. O gerente da fábrica ficou tão impressionado que não só pagou tudo direitinho, como já fez um novo pedido para o ano seguinte, com um adiantamento gordo. Aquele foi o momento que eu percebi que eu não estava só reconstruindo a minha vida. Eu estava construindo uma coisa maior, uma coisa que ajudava muitas outras mulheres, uma coisa que ia deixar um legado naquele anuar. Depois de pagar um extra para todas as minhas funcionárias e voluntárias, eu sentei na varanda com uma xícara de chá, olhando a cidade dormir. Pensei na noivinha que eu fui um dia, nos sonhos pequenos que eu tinha para minha vida. E pensei na mulher que eu me tornei, nas portas que eu abri, não só para mim, mas para as minhas filhas e para todas aquelas moças que agora tinham uma escolha. Pensei no Ricardo e na Silvia, nos caminhos que eles escolheram, e pela primeira vez eu senti uma coisa parecida com gratidão pela traição que me libertou. Obrigada. Eu sussurrei para a noite, sem saber direito para quem eu estava agradecendo. Talvez para Deus, talvez para a vida, talvez para mim mesma, por ter encontrado força onde eu nem sabia que existia. O vento balançou as cortinas, trazendo o cheiro de jasmim do jardim. Um novo ano estava começando, cheio de possibilidades que eu mesma tinha criado com as minhas mãos. Mãos que não costuravam só tecido, mas que teciam um novo destino. Os anos seguintes, meus queridos, passarão voando. Meu ateliê virou uma fábrica de respeito. Em 1965, eu já tinha 25 funcionárias fixas. A gente ocupava não só a casa da Rua das Acácias, mas um galpão do lado que eu construí com o lucro dos uniformes. Confecções Vera era o nome oficial agora. Chique, né? Tinha placa na entrada e tudo. E nossos uniformes vestiam dezenas de empresas da região,
Minhas crianças cresceram rápido demais. O Marcelo, com 16 anos, já era um rapaz sério. Alto, com os olhos do pai, mas, graças a Deus, com um caráter bem diferente. Estudava feito um louco, queria fazer medicina. Um sonho que eu alimentava quietinha, guardando dinheiro para a faculdade dele. E Juliana, aos 14, era uma artista, não só desenhava os modelos para a fábrica, mas fazia umas pinturas lindas que enfeitavam a casa toda. Oh, Lucas, meu caçula de 11, era o matemático da família, vivia me ajudando com os livros de conta da empresa, achando erro que até eu deixava passar, e a Letícia e o Daniel, os filhos do meu irmão, com a Silvia, agora com 15 e 12 anos, eram tão meus quanto os outros 3. O Daniel nem lembrava mais da mãe biológica. A Letícia, ela raramente falava da Silvia. E quando falava, era com uma mágoa que me cortava o coração. Minha mãe é você, tia Vera. Ela sempre dizia. Aquela mulher só me botou no mundo. O Ricardo continuava visitando os filhos. Com o tempo, a gente criou uma relação civilizada. Ele virou o dono da farmácia. Depois que o pai dele morreu, e pelos relatos dos meninos, parecia um homem mais responsável. Nunca mais casou. Teve uns namoricos, mas nada sério. O outono de 1967 chegou com uma notícia que bagunçou tudo de novo. Era uma tarde de abril, eu estava lá na fábrica, conferindo um lote de uniforme para o hospital, quando a Cleide, que agora era minha gerente, entrou correndo na minha sala. Dona Vera, tem uma mulher aí na recepção, diz que é urgente, que precisa falar com a senhora sobre os filhos dela. Eu demorei uns segundos para entender, e quando a ficha caiu, meu sangue gelou. Só existia uma pessoa que podia falar dos filhos dela que estavam comigo. A Silvia, faz muito tempo que ela chegou. Perguntei, tirando o meu avental. Un minuto. Eu perguntei se tinha hora marcada. Ela disse que não precisava, que a senhora ia receber ela. De qualquer jeito, a audácia. Não me surpreendeu. Era a cara dela. Diga que eu já vou. Respondi e fui no banheiro, lavar as mãos, ajeitar o cabelo, já cheio de fios brancos. Mesmo eu tendo só 40 e poucos anos, entrei na recepção de cabeça erguida, com a cara mais neutra que eu consegui fazer, e lá estava ela, sentada numa das cadeiras, parecendo totalmente fora de lugar. Mas, ao mesmo tempo, arrogante. Era a Silvia, 8 anos mais velha, mas ainda bonita, com aquela beleza fria, calculada. Vera, ela disse, se levantando, quanto tempo? O que você quer? Silvia, perguntei, sem rodeios. Mantendo distância, o sorriso dela tremeu um pouco. Direita, como sempre, vim ver meus filhos. Claro, seus filhos. Eu repeti. E senti a raiva subir. Aqueles que você abandonou há quase 9 anos. Aqueles que você nunca mandou um tostão para ajudar a criar. Ela ficou vermelha. Eu sei que eu errei. Vera, erros graves. Mas eu ainda sou a mãe deles. Biologicamente, talvez, eu respondi, e é só por isso que a gente está tendo essa conversa. Se dépendesse de mim. Você nunca mais chegava perto deles. Os olhos dela, aquele tom de mel que um dia encantou meu irmão. Depois meu marido, se encheram de lágrimas. Lágrimas que eu não sabia se eram de verdade. Eu estava confusa, desesperada. O que eu e o Ricardo fizemos
Foi terrível. Oi, Zai, mas depois que a gente se separou, eu não tinha para onde ir. Não tinha como sustentar 2 crianças, então foi mais fácil abandonar. Completei. Comme à vos friand, deixar que outra pessoa cuidasse da sua responsabilidade, você cuidou. Elle a rebattu. Com a voz ganhando força, olha para você agora. Vera, uma empresária de sucesso, respeitada. Talvez as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Aquela insinuação de que eu devia ser grata pela traição dela quase me fez perder a cabeça. Respirai fundo. Comptez ATD. O que você quer de verdade, Silvia? Porque se você acha que vai chegar aqui depois de 9 anos e levar a Letícia e o Daniel embora, você está muito enganada. Elle a mexu na bolsa chique. Tirou um lenço. Eu não vim levar eles. Eu sei que não tenho esse direito. Isso quero ver-los. Saber como eles estão. E por que agora? Depois de tanto tempo, ela deu um suspiro fundo. Eu tô doente. Vera é grave. Eu olhei bem para ela. Procurando sinal de doença, ela parecia mais magra, com umas olheiras, mas nada que gritasse doença terminal. Que tipo de doença? Câncer. Ela respondeu, baixando os olhos, no ovário. E a ópera? Mas os médicos não estão otimistas. Dizem que eu tenho, no máximo, ano. Eu fiquei em silêncio. Parte de mim queria duvidar, achar que era mais um truque, mas tinha uma coisa no olhar dela, uma vulnerabilidade que parecia de verdade. Eu sinto muito pela sua doença. Eu disse, por fim, mas isso não apaga o que você fez. Oisai, ela sussurrou. Só quero uma chance de me despedir, de pedir perdão, mesmo sabendo que eu não mereço. Eu olhei pela janela, pensando naqueles 2 jovens que eu criei. Na Letícia, tão séria, tão responsável, sempre tentando provar seu valor, talvez com medo de ser abandonada de novo. No Daniel, doce, gentil, sem nenhuma lembrança real da mulher que queria entrar de novo na vida dele. Não depende de mim. Eu decidi. A Letícia tem 15 anos. Daniel tem 12. Eles já são grandes o suficiente para decidir se querem te ver ou não. E vou falar com eles hoje à noite. Se eles quiserem te conhecer, a gente marca um encontro. O alívio no rosto dela foi visível. Obrigada. Vera é mais do que eu mereço. Sim. E concordei. Onde você está hospedada? No Hotel Central. Vou ficar 1 semana. Eu entro em contato. Eu disse, já mostrando a porta. A conversa tinha acabado. E Silvia, não importa o que aconteça. Não machuque eles de novo. Eles já sofreram o suficiente. Aquela noite foi uma das mais difíceis da minha vida de mãe. Depois do jantar, eu pedi para os meus 3 filhos irem para os seus quartos. Eu precisava conversar a sós com a Letícia e o Daniel. Eles entenderam na hora a seriedade da coisa. Na nossa família, não tinha segredo. Sentamos na sala, eu na minha poltrona, eles no sofá, na minha frente. Filhos, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Hoje eu recebi uma visita. A mãe de vocês está na cidade. O efeito foi imediato. A Letícia ficou dura. O rosto virou uma pedra de gelo. Me lembrou de mim mesma. Anos atrás, o Daniel arregala os olhos. Confuso. O que ela quer? Perguntou a Letícia, com a voz tremendo um pouco. Dinheiro? Ela diz que está doente. Responde e que quer conhecer vocês, pedir perdão antes que seja tarde.
Vitória demais, se aferrou 9 anos. Ela retrucou, se levantando. Eu não quero ver essa mulher, não tenho nada para falar com ela. O Daniel olhava da irmã para mim, perturbado. Eu nem lembro direito dela. Ele confessou baixinho, eu peguei na mão dele. Vocês não são obrigados a nada. A escolha é de vocês e seja qual for, eu vou apoiar. A Letícia andava de um lado para o outro. Por que agora como a gente sabe que ela está doente mesmo? Pode ser mais uma mentira. Pode ser, eu admiti. Só sei que ela está no Hotel Central. Diz que tem câncer avançado e que queria ver vocês. O Rafael olhou para a irmã, buscando uma direção. Você quer ver ela? Não é. Rafa, a Letícia perguntou. Ela hesitou, mas concordou com a cabeça. Acho que sim. Só para saber como ela é, para ter uma memória de verdade, você não tem curiosidade. Lê. A Letícia desviou o olhar. Eu tenho medo. Ela admitiu, com uma voz chumindô, medo de sentir alguma coisa por ela, medo de não sentir nada, medo de que ela vá embora de novo. Eu me levantei e abracei minha sobrinha filha. É normal ter medo? Moi, bem. Mas você é forte e dessa vez você tem escolha. Depois de muita conversa, eles decidiram. O Daniel queria ver a mãe. A Letícia, mesmo sem querer, concordou em ir junto. Mas para proteger o irmão do que por ela mesma, decidiram que o encontro seria no dia seguinte, num café no centro, um lugar público, e eu estaria lá, não na mesa deles, mas por perto, pronta para intervir, se precisasse. Naquela noite, eu ouvi a Letícia chorando, baixinho no quarto. Eu não entrei, respeitei o espaço dela. Mas fiquei ali na porta por um bom tempo, com o coração partido. Parte de mim queria proteger eles de mais dor, mas a outra parte sabia que esse encontro, por mais doloroso que fosse, era necessário para fechar feridas antigas. O café ficava na praça principal, um lugar neutro. A Silvia chegou primeiro, sentei numa mesa perto da janela. Como a gente combinou, eu fiquei olhando ela do outro lado da rua. Ela olhava o relógio a cada minuto, ajeitava o cabelo. Nervosa, a Letícia e o Daniel caminhavam do meu lado, tensos. Tem certeza? Perguntei uma última vez. A gente pode ir embora agora? Vamos acabar logo com isso, respondeu a Letícia, apertando a mão do irmão. Eu parei na porta do café e deixei eles entrarem sozinhos. A Silvia levantou o olhar, viu os filhos e levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu entrei segundos depois, sentei numa mesa longe e fingi que estava lendo um jornal. Os primeiros minutos foram de pura tensão. A Letícia, dura, respondendo com sim e não. Ou Daniel, tímido no começo, mas logo foi se soltando, animado com a atenção que a Silvia dava para ele. Eu não ouvi a conversa, mas eu vi os gestos, as lágrimas que a Silvia limpava de vez em quando. Eu vi a Letícia, aos poucos, relaxar um pouquinho, mas a desconfiança nunca sumiu do olhar dela. Eu vi o Daniel mostrando umas fotos que ele tinha na carteira dele no time de futebol da escola. Depois de quase 1 hora, a Letícia olhou na minha direção e fez um sinal com a cabeça. O nosso combinado significava que estava tudo bem. Eu relaxei um pouco. Quando olhei de novo, vi uma coisa que me surpreendeu. A Silvia tinha esticado a mão sobre a mesa. A Letícia, depois de hesitar um pouco, deixou que ela tocasse seus dedos. Não foi um abraço, mas foi um contato, o primeiro em 9 anos.
A primeira rachadura no muro que a minha Letícia construiu em volta do coração, o encontro durou 2 horas. Quando eles se levantaram, vi a Silvia abraçar o Daniel como a Letícia. Foi só aquele toque de mãos, mas já era mais do que eu esperava. Os dois vieram na minha direção. Como foi? Perguntei. Ela vai morrer mesmo, respondeu a Letícia, direta como sempre. Mostrou os exames, a cicatriz. Não está mentindo sobre isso. Ela perguntou muito da nossa vida. O Daniel completou. Da escola, dos amigos, disse que se arrepende todo dia de ter nos deixado. E o que vocês sentem? Perguntai. A Letícia deu de ombros. Não sei ainda. Não perdoei ela, se é isso que a senhora quer saber. Mas talvez um dia ela quer nos ver de novo antes de ir embora. Disse. O Daniel, a gente disse que ia pensar na calçada. A gente encontrou a Silvia esperando. Ela me olhou com uma gratidão que eu nunca tinha visto. Obrigada. Vera, você fez um trabalho maravilhoso com eles. Eu não fiz por você. Respondi. Ou com firmeza. Oi, Zai. Você fez porque quem você é. Aquela semana foi um novo começo. A Letícia e o Daniel encontraram a mãe mais 2 vezes. O Daniel começou a trocar cartas com ela. A Letícia demorou, mas também começou a escrever. A Silvia faleceu 8 meses depois, não num hospital qualquer, mas na nossa casa, no quarto que a gente preparou para ela. Quando o fim ficou perto, ela pediu para passar seus últimos dias perto dos filhos e, surpreendendo a mim mesmo, concordei. Eu cuidei dela nos últimos dias como eu cuidaria de uma irmã, não por amor, nem por perdão, mas por compaixão. E talvez, por uma gratidão escondida pelo papel que ela teve, sem querer, na minha transformação no enterro. Eu fiquei um pouco atrás, olhando meus 5 filhos, alinhados, unidos na dor. O Ricardo também estava lá, mais velho, os olhos vermelhos, olhando o caixão da mulher que ajudou a destruir nosso casamento. Enquanto o padre rezava, eu olhei para minha família improvável, construída em cima de ruínas, e eu vi o Marcelo com o braço em volta do Daniel, que chorava sem parar. Vi a Juliana segurando a mão da Letícia, que não chorava, mas olhava fixo para o caixão. Vi o Lucas, meu caçula, colocar uma única flor no túmulo da mulher que ele mal conheceu. Eu entendi que, às vezes, as piores traições abrem caminho para as maiores bênçãos, que os planos que dão errado podem levar a gente para destinos muito maiores do que a gente sonhou. Naquele cemitério, não havia mais raiva no meu coração, só gratidão pela jornada, pela família que eu construí e pela força que eu descobri em mim. O enterro da Silvia fechou um capítulo e a vida seguiu. A década de 70 chegou com muitas mudanças. Enquanto o Brasil vivia o milagre econômico, minha empresa crescia sem parar. M1971, a Confecções Vera já tinha um prédio próprio, com 50 funcionárias, produzindo uniforme e uma linha de roupa feminina que vendia para 3 estados. Do meu ateliê, na sala de casa, eu agora comandava uma indústria. Meus filhos. Oh, Marcelo, com 22, estava no 4º ano de medicina na capital. A Juliana, com 20, virou a diretora de criação da empresa, uma designer de mão cheia. O Lucas, com 17, se preparava para a engenharia. A Letícia, com 21, surpreendeu todo mundo e foi fazer direito. Quero defender gente que
não tem voz. Tia, como a gente poderia ter sido se a senhora não fosse forte? Ou Daniel, como 18, era o único indeciso, trabalhava na fábrica, no estoque, tentando se achar a casa da Rua das Acácias, que era alugada, e comprei. Virou nosso lar de verdade. As paredes, que antes viram nossa luta, hoje estavam cheias de fotos de formatura, de viagem, de momentos felizes. O Ricardo, e ele continuava presente. A gente se via nos almoços de domingo, nos aniversários. Ele envelheceu rápido, cabelo branco antes dos 50. O rosto cheio de rugas, de arrependimento. Eu via o jeito que ele me olhava, com admiração e um lamento pelo que ele jogou fora. Foi numa tarde quente de janeiro de 1972 que tudo mudou de novo. Eu estava no escritório da fábrica quando minha secretária entrou correndo. Dona Vera, o pai dos seus filhos, está aqui. Dit que é urgent. Eu estranhei. O Ricardo nunca ia na fábrica. Manda entrar. Ele entrou, parecendo perdido no meio das máquinas. Vera, ele começou, com uma voz tremendo. Eu preciso da sua ajuda. Ele desabou na cadeira. Eu tô arruinado. A farmácia? Falho. Eu vou perder tudo. Eu fiquei em silêncio. A farmácia da família dele, uma tradição na cidade. Como assim? Faliu. Como isso aconteceu? Ricardo. Investimento errado. Confiei em gente errada. Tentei crescer rápido demais. E por que você veio até mim? Ele me olhou, desesperado, porque você é a única pessoa que eu conheço que entende de negócio de verdade, que construiu um império do nada. Talvez você possa me emprestar um dinheiro. Eu reclinei na cadeira, olhando para aquele homem, o mesmo que um dia riu do meu negocinho, que duvidou que eu conseguiria criar os filhos sozinha. Quanto você precisa? Perguntai. Seca. Ele falou um valor. Era muito dinheiro. Eu sei que é muito. Mas a farmácia pode se recuperar. Foi só má gestão minha. Sua má gestão. Corrigi. Sempre. Minha? Mas se eu perder a farmácia, eu perco tudo. Até a pensão dos meninos. Aquele último ponto me pegou. Vou pensar, preciso ver meu caixa. Falar com meu contador? Volte em 3 dias. Ele ficou tão aliviado que parecia que eu já tinha dado dinheiro. Obrigado. Vera sabia que podia contar com você. Você sempre foi uma mulher incrível. Eu que fui um idiota. Eu não disse que vou emprestar. Cortai. Diz que eu vou pensar. E se eu fizer? Vai ser negócio. Com contrato, juros e garantia naquela noite. Eu reuni meus filhos. Expliquei a situação. Então ele quer que a senhora salve ele. Depois de tudo, resumiu a Juliana. É o pai de vocês. Aí eu disse. Oh, Lucas, prático. Já foi perguntando de valores, de plano de pagamento. Liguei para o Marcelo e para a Letícia no dia seguinte. As opiniões se dividiram. O Marcelo achava que tinha que ser um empréstimo formal. A Letícia foi curta e grossa. Ele não merece sua ajuda. Deixa ele colher o que plantou. Nos 2 dias seguintes, eu analisei tudo. Fui ver os livros da farmácia. A situação era um desastre. A falência era certa. Quando o Ricardo voltou no meu escritório, meu advogado estava do meu lado. Ele sentou, esperando o veredito. Eu não vou te emprestar o dinheiro. Aí eu disse. Vi o rosto dele desmoronar. Eu vou comprar a farmácia, comprar. E ele repetiu. Confuso.
exatamente as trilogias, o estoque, o nome, tudo por um valor justo, o suficiente para você pagar suas dívidas e recomeçar el pisco. Se entenda, mas a farmácia é da minha família há 2 gerações e agora vai ser da minha. Respondi. Seulement, a menos que você prefira a falência. Meu advogado botou o contrato na mesa. E tem mais uma condição. Eu disse: você vai continuar como gerente da loja principal por 2 anos, como salário, sob a minha supervisão. Ele me olhou. Uma mistura de emoções. Por que você está fazendo isso? Por que não me deixa falir de vez? Porque eu não sou você. Responde. E por quê? Apesar de tudo, você é o pai dos meus filhos. E eu não quero que eles vejam o nome da família do pai na lama. Depois de um longo silêncio, ele pegou a caneta e assinou. A mão dele tremia tanto que a assinatura saiu quase legível. Isso é uma vingança. Vera. E ele perguntou. Eu pensei um pouco. Não, Ricardo, é negócio e talvez justiça poética. Quando ele saiu, eu fiquei ali parada por um bom tempo. Eu tinha acabado de comprar o negócio do homem que um dia duvidou de mim, que agora dependia de mim para sobreviver, assim como nós dependemos. Quando ele nos abandonou, não era vingança, mas era satisfatório fechar aquele círculo. A notícia correu à cidade. Os boatos voaram que eu forcei ele a vender, que o chantageei. Deixei que falassem. O tempo mostra a verdade. Nos meses seguintes, eu mergulhei na reestruturação da farmácia, fechei uma loja, reformei as outras, renegociei tudo. O Ricardo trabalhava para mim, era estranho. Ele, que era a autoridade, agora era meu funcionário. E eu, que era só a esposa do farmacêutico, agora era a chefe dele. O Daniel, curiosamente, foi quem mais se aproximou do Ricardo nesse tempo. Passava horas na farmácia, aprendendo tudo. Foi ele que me surpreendeu. Um ano depois, mãe, eu sei o que eu quero fazer da vida. Ele disse, entrando no meu escritório, o quê? Meu filho, eu quero estudar farmácia. E depois, se a senhora deixar assumir o negócio. E eu me emocionei. Aquele menino, abandonado 2 vezes, tinha desenvolvido uma sensibilidade enorme. Se é o que você quer, tu me amor? A farmácia vai ser sua quando você estiver pronto. E assim os anos foram passando, meus filhos se formando, cada um seguindo seu caminho. O Marcelo virou um grande cirurgião. A Letícia, uma advogada que defendia mulheres. A Juliana e o Lucas tocando a confecção comigo. E o Daniel, fiel à sua promessa, se formou farmacêutico. O Ricardo continuou trabalhando na farmácia, pediu para ficar, mesmo depois dos 2 anos. Prefiro trabalhar para você, que respeita o negócio, do que para um estranho. Em 1975, numa tarde, ele estava na varanda da minha casa. A gente tomava uma limonada. Você construiu uma coisa admirável. Verá, a família, os negócios. Nossos filhos são pessoas maravilhosas, são mesmo. Concordei. Ele ficou olhando para o nada. Às vezes eu penso, como seria se eu tivesse sido diferente, se eu tivesse valorizado o que eu tinha? A gente não pode mudar o passado, Ricardo. Se eu aprender como ela é, você aprendeu. Ele perguntou. Aprendi
que a gente é mais forte do que imagina e que a vida quase nunca segue o plano, mas que isso nem sempre é ruim. Ele suspirou e nunca te pedi desculpa direto. Né? Por tudo, não, que eu confirmei. Nunca. Então eu peço agora, me desculpar. Vera, por tudo. Eu olhei para ele e não vi mais o homem que me traiu. Vi só uma pessoa imperfeita que errou e viveu com as consequências. Eu aceito suas desculpas. Responde não por você, mas por mim, para não carregar mais esse peso. Quando ele foi embora, eu perguntei uma última coisa. E a Silvia? Você amava ela de verdade? Ele deu um sorriso triste. Eu achei que era amor, que vale a pena destruir tudo por ela. Demorei para perceber que era só fraqueza, egoísmo. Ele fez uma pausa. Demorei mais ainda para entender que o que a gente tinha, você e eu, era o verdadeiro tesouro, e quando eu entendi, já era tarde demais. Olha, assenti. Quase nunca a gente reconhece o valor das coisas, até perder. Quando ele saiu, eu fiquei ali, vendo o sol se pôr. Pensei na noiva que eu fui, na mãe desesperada que me tornei, na empresária que eu virei. Eu percebi que a traição que um dia destruiu a minha vida foi o que me permitiu descobrir quem eu era de verdade. Não era bem perdão o que eu sentia, era uma coisa maior, era a certeza de que, às vezes, a gente precisa perder o que acha que quer para encontrar o que a gente realmente precisa. A verdadeira vingança não foi comprar a farmácia dele, foi ter construído uma vida feliz, cheia de significado, uma vida muito maior do que a que eu teria naquele casamento. Minha vingança foi a minha própria felicidade. E a melhor parte é que essa vingança não me trouxe amargura. Sou paz. Ah, meus queridos, que me acompanharam até aqui nessa história comprida, muito obrigada pela atenção e pelo carinho. Se você gostou dessa história de superação, não esquece de deixar seu like, viu? Se inscreve no canal para ouvir mais relatos como esse. E me conta aí nos comentários o que você achou e de onde está me ouvindo. A companhia de vocês significa demais para essa vovó aqui, que abriu um pedacinho da vida para vocês. Até o próximo relato.